Nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre o documentário que tem na Netflix, Game Changers, né? Que daí já derivou a dieta dos gladiadores, né? Que muita gente tá falando por aí. Então eu vim dar minha opinião sobre esse filme, tá? A visão de uma pessoa que pratica musculação e também de um profissional nutricionista, beleza? Então assim, antes de mais nada, eu não sou contra o veganismo. Eu acho muito legal esse movimento aí. Pelo seguinte, né? Pelo simples questão de você defender os animais. E também por trás disso tem muito mais conceitos, muito mais valores do que isso, tá? Que é a questão também de preservação do meio ambiente. Também a questão de você não poluir tanto, né? Porque quando você constrói qualquer negócio baseado na produção de animais, agropecuária, no geral assim, existe sim, tá? Uma poluição, né? Que tem muito por aí, uma poluição de que maneira de devastadora, né? Tanto desmatamento, né? Quanto na própria cadeia de produção, né? Desses animais, esse cultivo aí e tudo mais. Então, eu não sou contra, entendeu? Eu só vim expressar aqui as minhas opiniões, tá? Algumas coisas baseadas, tá? Em evidências científicas, mas eu também não vou ficar puxando aqui muito para termos técnicos, que eu não gosto muito disso, tá? Que eu quero entregar um valor para qualquer pessoa entender e eu não quero ficar complicando as coisas. Eu vim aqui para poder descomplicar algumas coisas, entendeu? Então não é meu objetivo complicar a cabeça de ninguém, beleza? Mas já de cara, uma coisa que eu posso dizer é que esse é um documentário que ele é um pouco tendencioso, tá? Ele é bem sensacionalista e eles querem vender a ideia deles a qualquer custo. Por que eu tô falando isso? Porque simplesmente, né, o elenco de produção, né, desse documentário, eles estão escondendo, né, que por trás disso existe uma empresa forte nesse ramo de veganismo, que é a Verdansk Food. Então, assim, eles querem colocar esse conceito porque eles estão vendo que esse mercado está crescendo e que isso aí é um potencial lucrativo para eles. Nada contra também, porque todo mundo tem seu espaço para poder defender. Mas você querer fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, você querer vender a sua ideia, manipular informações, e eles estão manipulando dados. Nem todos os dados que estão de acordo com esse documentário são verdadeiros, entendeu? Então tem muitas pesquisas que eles falam que eles só mostram o ponto de acordo com o que eles querem, entendeu? Eles não mostram na íntegra o que realmente é verdade, o que não é verdade, entendeu? Eles estão puxando a sardinha pro lado deles, que é justamente essa parte da dieta vegana. Então tem muita coisa que não condiz com a verdade, né? E isso aí acaba assim gerando uma lavagem cerebral nas pessoas e que elas interpretam dessa forma, sendo que isso não é a verdade absoluta, tá? Então a gente tem que medir muito essa questão aí, porque não existe uma dieta que vai salvar tudo, que vai fazer virar um super-homem e nada desse jeito. Então assim, tudo é questão de equilíbrio, tudo é questão também de estratégia, e não existe nesse meio o certo ou o errado, entendeu? Existe testes, né, e também a questão de individualidade biológica. Eu não posso dizer que é a mesma coisa que serve para mim é a mesma coisa que vai servir para você. Então aí, né, iniciando mais ou menos ali o vídeo, bem no começo, eles começam a falar dos gladiadores, tal, que os gladiadores eles eram veganos porque foram feitos estudos nos ossos deles e tal, e foram encontradas substâncias que afirmavam que eles eram veganos e tal. A questão na verdade não é essa. A questão é o seguinte: porque a maioria dos gladiadores, né, daquele local que eles estudaram ali, isso não significa que todos os gladiadores, tá? Eles eram escravos, então assim, eles não tinham opções do que eles queriam comer. Simplesmente eles tinham que comer o que davam. E desde antes, e isso não é só nos dias atuais, tá? A carne sempre foi valorizada. E com isso aí a carne geralmente ele estava nos grandes banquetes, que era oferecido para os reis e para os amigos das pessoas que eram da corte suprema e tal. Então, desde antes a carne já era valorizada, tá? E não era acessível para todos, entendeu? Mas isso é de uma determinada população, entendeu? De uma determinada população de gladiadores. Mas existiam ainda na Grécia, em outros lugares, outros gladiadores que consumiam muito mais proteína do que esses aí que eles fizeram o estudo, que foi, se eu não me engano, foi na cidade de Efésios. Existia em outros lugares, você pode ver isso na história. Na história isso fica muito presente, você pode voltar e você pode confirmar isso aí. E que em outros lugares que ficavam mais perto da costa, por exemplo, né, eles tendiam a comer mais frutos do mar, comer mais peixes, lagostas e tudo que era fruto do mar que eles encontravam. E já em outros lugares que eram mais montanhosos e ficavam mais perto de florestas e tal, eles tinham mais tendência a comer vegetais, entendeu? Então assim, eles só avaliaram um lugar dentro, né,
da Grécia e querem dizer que todos os gladiadores eram gladiadores porque eram veganos. Isso não faz sentido, entendeu? Então isso também é uma manipulação de informações para vender uma ideia. Aí logo na sequência, né, vem aquele maratonista que passa, aí eles pegam e já puxam um gancho também, né? Como é que esse maratonista, ele aumentou a performance dele? Muito mais, ele tá conseguindo correr aí e bater os recordes, sendo que ele é um atleta de ponta, ele é um atleta muito bom, um atleta de alto rendimento, de alto nível. Mas você justificar que o atleta, no caso ele é um maratonista, ele tem um desempenho melhor, né, porque ele consegue ter mais energia, estamos falando de energia, que ele tem mais energia porque simplesmente ele retirou a proteína. Isso não faz sentido porque a proteína não é um macronutriente que é gerador de energia. Ele pode ser gerador de energia, mas o corpo preferencialmente ele prefere carboidratos. Ou seja, se você adota uma dieta vegana, com certeza você vai ter mais carboidratos. Então você dizer que porque ele tirou a carne, que ele agora tem mais energia, isso não faz sentido, porque a carne não é geradora de energia. A carne ela é usada para fazer reparos teciduais e para poder fazer a manutenção da massa magra e não como uma fonte primária de geração de energia. Aí já vem mais outra questão, que eles começam a falar que a máxima performance vem do veganismo, dizendo que as vidas deles mudaram, que agora a performance deles eram as melhores porque simplesmente eles viraram veganos, entendeu? Então assim, quer dizer que para você ser um atleta de elite, você necessariamente precisa ser vegano, né? Aí os caras não pontuam nada, como o treinamento da pessoa, se o treinamento é intenso, se aquela pessoa se esforça também na modalidade esportiva. Outra coisa também é a genética, porque a genética ela influencia, não é tudo, mas influencia também. E o tempo de treino, o tempo que aquela pessoa tem de treino, né? Se é 1 ano, se é 2 anos, se é 10, sei lá quanto tempo é e qual a frequência que aquela pessoa costuma treinar. Então assim, eles não levaram nada disso em conta, só colocaram a dieta justamente para bater nessa questão aí desse mercado deles. E um fator interessante também que teve nisso aí foi quando eles vão fazer a relação, né, da luta de Diaz e Conor McGregor. E aí o que aconteceu? E eles falaram justamente que a derrota de McGregor foi justamente porque a alimentação dele tinha carne, né? Então assim, seu Serruela! não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. E até pela questão de que, se você for avaliar, que isso eu também dei uma olhada, eles tinham se preparado muito melhor do que o McGregor. Ele tinha feito e ele tem uma rotina de outros exercícios, não só de luta, ele faz triatlon também, ele faz boxe, ele pratica outras modalidades também de esporte. Ou seja, nisso aí já fica nítido que a capacidade respiratória também, que nessa modalidade deles aí, conta bastante, que é você aguentar, você ter resistência ali e tal. E nisso também tem outra questão, que McGregor ele teve que subir de categoria. E ele subir de categoria, nisso aí, ele diminuiu essa capacidade respiratória, ou seja, ele ficou muito mais lento. Então é diferente você que é um cara, por exemplo, isso é um exemplo que não tá no filme assim, mas você for um cara que é mais gordinho, você diminui o peso, você vai ficar mais rápido. E se você fizer o inverso, você vai ficar mais lento. Então Diaz ele já era mais preparado porque ele já tinha aquele peso, o McGregor não, ele teve que subir de categoria. Então assim, você usar isso para poder falar que foi por conta do veganismo, isso não tem nada a ver também, entendeu? É toda uma questão de preparação física, essa questão aí, e do tempo de adaptação que McGregor não teve em relação a você se acostumar com o peso que você teve que bater. Aí nisso aí também já teve outra apelação muito grande, tá? Lembrando que aqui eu tô falando dos pontos mais importantes assim que eu achei que eles bateram muito nessa questão do marketing deles aí. E aí eles ficaram falando muito tempo daquele strongman, que se eu não me engano ele é alemão, e falaram dele como se ele fosse o homem mais forte do mundo, como se ele fosse o campeão, como se ele fosse o top player, o número 1 daquela modalidade dele, sendo que ele não é, tá? Ele não é. Se eu não me engano tem um campeonato que é o maior, como se fosse o Mr. Olympia, mas é dos strongman, acho que é... Porra, não lembro, cara. Não. Mas enfim, ele não tava nesse campeonato, no campeonato mais top que tem, assim. Ele não tava lá. E o tempo todo eles passaram essa mensagem de que como aquele alemão, ele fosse o melhor de todos. Mas aí eles não colocaram, porque tem outros que até vieram pro Brasil, por convite de Arnold também, se eu não me engano, aquele Brian Shaw, né? Se eu não me engano o nome dele é esse. Ele tá, né, entre os top players, mas esse aí eu fiz a pesquisa, eu não vi ele como top player, tá? De cada modalidade esportiva, fisiculturismo, strongman, triatlon, qualquer outro tipo de modalidade esportiva aí, pega aí os 3 primeiros, aí você faz uma comparação. Quantos % desses top players de cada modalidade esportiva são veganos?
veja, se bate pelo menos 50%. Um dos absurdos que teve aí, isso já chegando mais pro final, foi quando eles foram fazer um estudo, né? Que eles pegaram uns jovens lá, aí dividiram, né, em 2 grupos, o grupo que comeu uma dieta vegana e o outro grupo que comeu uma dieta onívora normal. Com isso aí, em um curto período de tempo, que na verdade esse estudo deveria demorar muito mais, eles concluíram lá que o sangue dessas pessoas, eles fizeram lá na centrífuga e tal, aí o plasma que subiu lá mostrou que a pessoa que comeu carne tava turvo. Eu não acredito nisso, na verdade eu não acredito, e o outro tava límpido, transparente, sabe? Mas isso teve um período tão curto de tempo que não teria como, porque não tem como você ter um problema coronariano, um problema de endotélio, que é a parte interior das nossas veias, ter um desgaste, ter uma disfunção em um curto período de tempo. E isso aí só acontece também quando você já é uma pessoa que está acima do peso, e os jovens lá não estavam assim acima do peso, tá? Que eles também provavelmente não tinham nenhum problema coronariano, não tinha problema nenhum nas artérias dele, tá? Então provavelmente que ele é um dado falso, porque para você ter algum problema coronariano, ou isso já vem de genética, ou você tem que ter passado muito tempo, mesmo que sua alimentação seja a pior possível, isso tem que ter passado um tempo relevante. Aí eu digo que mais ou menos uns 5 meses comendo muita merda, muita porcaria, entendeu? Então assim, foi muito rápido para eles simplesmente afirmarem que aquilo ali de fato aconteceu. Aquilo ali para mim foi um absurdo, tá? Não tem como, entendeu? Não tem como, o corpo não reage também dessa forma. E aí já chegando muito mais pro final, já perto de acabar o documentário, eles fizeram lá uma palestra para bombeiros falando, né, da importância deles comerem vegetais, deles adotarem um estilo vegano. Só que aí eles já começam a extrapolar a situação, dizendo que quem come carne vai ter problemas coronarianos, tem problemas com infarto, que o risco estava muito aumentado dessas pessoas, que muitos bombeiros morriam assim, e que as pessoas dos Estados Unidos também. E uma parte disso é verdade, porque uma população grande, né, dos Estados Unidos tem problemas com colesterol alto, problemas coronarianos, tá? Então, isso aí se dá muito mais pela questão de escolhas alimentares, tá? Não só de carne, porque você pode escolher um músculo, por exemplo, ou uma carne que tem mais gordura, uma maminha. Com certeza, uma maminha tem muito mais gordura, pode lhe trazer problemas coronarianos no futuro se você botar em um costume de comer muitas vezes. Por quê? Porque tem muita gordura e é gordura saturada, somente por isso. Mas se você fizer uma escolha de uma carne magra, você não vai ter esse tipo de problema. E as pessoas também nos Estados Unidos, elas não têm costume de consumir muitos vegetais, elas têm costume muito de consumir fast foods, de consumir muitos industrializados, sorvetes, muitos alimentos com bastante condimentos, e isso também coloca sódio no meio, né, que junto com gordura lascou total, né, com as artérias aí, o coração também, que aí a pressão aumenta também. Então assim, não é simplesmente a questão de você comer carne que você vai ter esses problemas. Isso está muito mais relacionado a escolhas alimentares. Então essa palestra que eles fizeram, colocando medo nas pessoas em relação a comer carne, eles deveriam, no lugar disso, fazer um aconselhamento para opções mais saudáveis daquele alimento, entendeu? Para opções mais saudáveis de carne, de uma preparação com carne mais saudável. Mas beleza, eles estavam promovendo o veganismo, tranquilo, mas aí você dizer que quem vai comer carne vai ter problemas coronarianos, isso é uma balela, isso é uma mentira. E por último, eles querem comparar o nosso sistema gastrointestinal com o sistema de um gorila. Vai, pelo amor de Deus, sério, não tem nada a ver. Porque os animais, de uma forma geral, claro que cada animal também tem um sistema gastrointestinal diferente, mas, por exemplo, os animais, eles têm uma capacidade de absorção, né, de absorver nutrientes que a gente não tem, principalmente quando a gente está falando aí de alimentos vegetais, tipo a lignina, por exemplo, a gente não consegue digerir, né, a lignina. Já os animais, eles conseguem. Então assim, a maioria das plantas, né, dos alimentos de origem vegetal, os animais, eles conseguem absorver integralmente, nós humanos não. Tanto é que a maioria da gente, quando a gente consome algum alimento que é rico em fibra, por exemplo, a gente absorve um pouco daquilo, mas a maioria daquele alimento, ele sai da mesma forma assim que ele entrou, vamos dizer assim, sem absorver somente alguns nutrientes, mas também não é tudo. Então assim, no resumo do artigo, tá, na minha opinião, eu acho interessante você promover uma alimentação mais saudável e tudo mais, como é o veganismo, mas você chegar e demonizar, né, algum alimento, falar que a carne
vai te trazer doenças e que a proteína dos vegetais é melhor do que a proteína animal. Isso a gente sabe que não é verdade. Por exemplo, a questão da biodisponibilidade, né? A carne, ela tem uma biodisponibilidade muito melhor do que a de origem vegetal. Por quê? A de origem vegetal, o que você consegue absorver de uma proteína de origem animal é muito mais eficiente do que de uma proteína de origem vegetal. Então é necessário você comer muito mais, né, alimentos de origem vegetal para você bater a mesma quantidade de proteína de um alimento de origem animal. E com isso aí também você já vai aumentar as calorias para poder bater aquela mesma quantidade que você conseguiria com a porção menor de um alimento de origem animal, tá? Então esse documentário ele foi muito tendencioso, né? Eles apelaram muito para o marketing que eles querem fazer para o veganismo, até porque tem por trás disso tudo, inclusive Arnold está no meio, até estranho, né? O mestre, ele está querendo vender essa ideia aí para o povo agora, sendo que ele foi um dos maiores comedores de carne aí, tá? No tempo que ele estava em atividade com o fisiculturismo, e só porque agora ele tem um interesse empresarial, ele quer bater com isso de frente aí. Então assim, ele não está pensando, né? Esse documentário ele não foi feito pensando em agregar valor, né? De informações para as pessoas. Esse documentário eu vejo que ele foi muito mais para poder fazer um marketing indireto aí para esses produtos que eles estão querendo desenvolver, né? Então esses estudos mentirosos que tem muito aí faz com que isso não seja algo que agregue valor na vida das pessoas, mas seja algo que queira manipular a mente das pessoas em prol do movimento e que tem uma empresa por trás. Então, a minha opinião foi essa, tá? Se você concordar ou discordar também, eu não estou falando nenhuma verdade absoluta aqui, é só a minha opinião, de acordo com os estudos que eu fiz, de acordo com a minha profissão também, tá? Como nutricionista. Então, querendo ou não, na área de saúde, cada pessoa tem uma visão de interpretar os resultados, os artigos, e sendo que hoje também uma das coisas que acontece muito é manipulação de artigos para defender uma coisa que você quer. Então isso existe no meio acadêmico e todo mundo faz isso quando quer vender alguma ideologia, quer vender alguma ideia. Então eu tô só defendendo a minha ideia, tá? Se você concorda ou não, tá? Fica aí a seu critério. Se você quiser deixar aí nos comentários também qual é a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda. E não esquece de estourar aquele like pra mim, na moral. Se inscrever no canal também se você gostou, beleza? E se você também não gostou, você aperta aí, dá o dislike também, estoura o dislike aí que é pra ficar sabendo também, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.